Eu vou falar de novo. Deus quer fazer grandes coisas em sua vida. Aleluia, tome posse disso em nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Todo último domingo, nós fazemos o nosso culto de missões. Então nós vamos falar um pouquinho sobre missões, depois nós vamos entrar na ministração da palavra. Eu quero que você fique muito à vontade, porque nós estamos na casa de quem? Do Pai, aleluia. Quero chamar a Érica vai estar compartilhando conosco de algo tão precioso que é missões, amém? Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa porta aberta? Aleluia. Glória ao Senhor. Obrigada, Pai, porque moramos no Brasil. Temos liberdade de expressão. Aleluia. Glórias ao teu nome, Deus. Aleluia. Não se esqueça disso quando você entrar por essas portas, adorar ao Senhor, porque nós temos liberdade de expressão, porque nós moramos no Brasil, porque nós podemos cultuar, podemos falar de Jesus em qualquer lugar, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos falar sobre Gana. Gana, quem lembra de Gana que o pastor mostrou aqui as fotos? Olha a bandeira, gente, a bandeira de Gana, olha que linda. Eu ia vir, né, com essas cores, mas eu não consegui, a calça vermelha, eu não vi. Mas vai ficar, ó, pastor, eu estou pensando em umas coisas aqui, hein? Vai ficar tudo colorido esse lugar aqui, ó. Mas, gente, nós vamos ter um tempo de oração por Gana. Amém? Nós temos 4 maneiras de contribuir, de fazer missões. Nós podemos fazer missões orando, que eu já falei aqui que nós vamos fazer missões hoje orando. Nós podemos fazer contribuindo, e aqui nós já contribuímos através dos dízimos, né? O pastor tira uma porcentagem, nós contribuímos com missões através dessa forma, por enquanto, né? E também nós podemos fazer indo ao campo e mobilizando, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Aliás, eu descobri que Deus queria me usar dessa forma quando eu estava na Argentina. Um dia eu conto para vocês o meu testemunho, mas eu estava lá. E eu dei as minhas férias para o Senhor, eu dei 15 dias para o Senhor, nós, cada missionário, pagamos do nosso bolso a nossa viagem missionária, e eu fui para a Argentina, fiquei lá 15 dias, e lá eu estava olhando o quê, irmãos? Eu não estava olhando para o povo argentino somente, mas eu estava olhando para os missionários. Aí lá, o Senhor me despertou, e Ele falou assim: filha, o seu lugar não é nas nações por enquanto. Você vai, mas não vai ser desse jeito. Você vai agora despertar a igreja brasileira a respeito de missões. E aonde eu vou, o Senhor sempre me usa. Eu falei para o pastor Carlos, né? Falei, pastor, eu gosto muito de missões, gostaria de falar sobre missões. E aí o pastor falou, estamos juntos, então essa é a visão, vamos lá. E amém, estamos aqui. Amém? Então, nós vamos orar sobre missões, sobre Gana, nesse momento. Gana é um país, né, na África Ocidental, tem cerca de 31 milhões de africanos, de ganenses, acho que é assim que fala. E aí, cerca de 71% da população é de cristãos, né, cerca de 19,9% mais ou menos são de islâmicos, né? Então nós precisamos orar, e aí o que tem aí 0,01% são de outras religiões, pessoas de outras religiões. E aí nós vamos orar então pelo país, nós vamos orar pelo pastor Samba, né, que é o pastor que está lá, cuidando daquela igreja que Deus nos usou para contribuir lá com 90% do valor lá do custo do telhado, eu falo do teto, do telhado, né? E nós vamos orar pelos membros dessa igreja. Amém, irmãos? Eu quero chamar aqui os 3 pastores, vou chamar o pastor Carlos,
Fica um pouquinho aí, pastor, nesse canto. Pastor Renivaldo fica aqui no centro. E o pastor Léo fica ali na ponta. Eu quero pedir para a igreja se mobilizar. Você vai sair do seu lugar e vai escolher um dos 3. E nós vamos dividir os irmãos. Vamos, irmãos, rapidinho. Pode levantar, se mobilizem. É para mexer mesmo, gente. Culto de missões é um culto diferente. Vamos lá, vá até um pastor. Pega minha mãe, por gentileza, coloca aqui. Isso. Isso. E aí nós vamos nos mobilizar, forma um círculo. Nós vamos orar. Pastor Carlos vai orar pelo pastor Samba. Amém? O pastor Renivaldo vai orar pelo país, por Gana. Amém? Por salvação, por restauração, libertação, cura. E o pastor Léo vai orar pelos membros da igreja lá, do pastor Samba. Amém? Não, fecha lá. São coisas diferentes. Então, nós vamos orar juntos, porém com temas diferentes. Pode fechar. Isso, fecha o círculo aí, vocês aqui. Isso. Amém? Então, o pastor Léo vai orar. Esse grupo aqui vai orar pelos membros da igreja do pastor Samba. Amém? Aqui o pastor Renivaldo vai orar pelo país, Gana. E o pastor Carlos, com os irmãos, vão orar pelo pastor Samba. Amém? Aleluia. Vou contar até 3, você pode começar a orar, irmão. Vamos lá, vamos fazer missões em Gana nesse momento. 1, 2, 3. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esta nação. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Nos colocamos, Senhor, na brecha por esse país, Senhor. Nos colocamos na brecha por esse pastor, Senhor. Nos colocamos na brecha, Senhor, pelos membros dessa igreja, Deus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, vai, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. Nos membros, renova, batiza com Teu Espírito. Senhor, protege, traz, Senhor, o renovo, o avivamento. Usa aqueles irmãos, Senhor. Usa aqueles irmãos, Senhor. Usa aqueles irmãos nos dons, nos talentos. Oh, Deus, que multiplique aquela igreja, em nome de Jesus. Senhor, visita lá o pastor Samba. Visita, Pai, em nome de Jesus. Visita ele, Senhor, renova. Traz renovo, traz alegria. Alegria da salvação. Alegria por te servir. Alegria por estar na tua casa, no ministério que é tão importante, Pai, pastoreando aquele rebanho. Ore malabaxê. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a sua família, colocamos diante de Ti, Senhor, este pastor, visita lá com saúde, Deus, traz saúde sobre ele, tira toda enfermidade. Ora malabaxereandaraia. Ah, Deus, nós abençoamos Gana. Ora malabaxeanda. Visita, Senhor, essa nação, visita essa nação, visita essa nação, visita essa nação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita Gana, traz, Senhor, traz avivamento, traz, Senhor, o Teu poder, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós fazemos missões nessa hora, Pai. Aqui é uma igreja que ora por esse país, aqui é uma igreja que se importa com esse país, Senhor, aqui é um povo, Senhor, que visita essa nação com oração nesse momento, Pai. Nós, Senhor, fazemos missões nesta hora, orando, clamando, Senhor, por esse país. Oh, Deus, nós queremos, Senhor, conte conosco, conte com essa igreja, Senhor. Oh, Deus, para fazer missões nesse país, Pai. E neste momento, Senhor, nós abençoamos essa nação, nós abençoamos esse trabalho missionário, nós abençoamos
abençoamos, Senhor, aqueles membros, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por este corpo, por um pedaço do corpo de Cristo naquele lugar. São nossos irmãos, e um dia nós estaremos todos juntos adorando ao Cordeiro que venceu. Aleluia, oh aleluia. Um dia nós estaremos de joelhos todos juntos dizendo: santo, santo, santo. Todas as tribos, línguas, povos e nações reunidos juntos, te adorando, te bendizendo, dizendo que tu és o nosso Deus e não há outro. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e Senhor, ali haverá o povo de Gana. Haja salvação, Senhor, nessa nação, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Volte para o seu lugar rapidamente. Agora nós vamos orar por nós, amém? Quantos aí estão orando por alguém da sua família que ainda não tem Jesus? Eu estou orando, irmãos, e eu creio. Promessa do Senhor para a minha família, salvação. Nós vamos orar neste momento pela salvação de alguém da nossa família. Lembre de alguém aí. Por aquela amiga sua, pelo seu amigo. Você vai colocar essa pessoa neste momento diante do Senhor. E vai falar: Senhor, eis-me aqui, me usa. Se for eu, Senhor, me usa. Se for alguém, de repente essa pessoa não mora nem perto de você, né? Mora em outra cidade. Lembra dessa pessoa. Vamos orar? Se coloque em pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que é um novo tempo nessa igreja? Amém. Sabe, irmãos, quando nós começamos a fazer missões, a unção de prosperidade vem sobre nós. E eu creio que essa unção está vindo sobre essa igreja. Aleluia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Usa-nos, usa-nos, usa-nos. Pai, coloco diante de Ti aquela pessoa, Senhor, da minha família. Coloca, irmão, fala o nome dela. Fala o nome nas regiões celestiais. Deus, traz salvação, traz libertação, traz cura, restaura. Senhor, aquele que de repente não está indo mais na tua casa, Pai, traz de volta ao rebanho, traz de volta ao rebanho, traz cura, Senhor, ao coração que está ferido. Oh Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor. Ora malabaxei andalabás. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, usa as nossas vidas neste novo tempo. Desperta a sua igreja ao evangelismo. Desperta a tua igreja, Senhor, para esta obra. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, os meus amigos que ainda não Te conhecem. Pai, usa a minha boca. Usa-me, Senhor, com ousadia, Deus. Usa-me, Senhor, como nunca o Senhor me usou. Deus, me dá ousadia e intrepidez para falar de Ti. Oh Deus, usa os meus irmãos. Traz, Senhor, um novo tempo sobre essa igreja. Troca as vestes, Deus. Vestes de alegria. Vestes de alegria, vestes de salvação. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre essa igreja, Senhor. Oh Deus, que essas cadeiras vazias sejam cheias de pessoas que vão Te conhecer, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. E cremos que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Para a Tua glória vai acontecer, porque nós sabemos que é da Sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Como é bom, né? Sabe, você essa noite foi uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor.